Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação e eu sou escritor de livros geralmente focado em pensamento crítico e ceticismo. Neste podcast, que é chamado de Estudos Bíblicos para Ateus, eu gostaria de discutir a Bíblia de várias perspectivas sempre cética. É extremamente irônico, né, um podcast se chamar Estudos Bíblicos para Ateus, né? Isso, na verdade, como eu abordo nos meus livros, vem de uma visão equivocada, um estereótipo de que somente os crentes se interessam pela Bíblia, o que é um estereótipo falso, né? Como eu abordo nos meus livros, existe um número enorme de ateus que se interessam pela Bíblia. O José Saramago, o ganhador do Nobel de Literatura, Bert Russell, que foi um ganhador do Nobel de Literatura, na verdade, pesquisas confirmam isso, pesquisas feitas com exame estatístico confirmam que os ateus não somente se interessam pela Bíblia, como sabem mais de Bíblia do que os crentes. Então, assim, é mais um estereótipo. Então, não é uma coisa nova, não é uma coisa diferente. Atualmente, eu tenho 2 livros que eu gostaria de recomendar, que eu publiquei, seria A Bíblia, um livro científico, e de Bíblia, A Fábrica de Absurdos. No total, são quase 1000 páginas, no qual eu falo da Bíblia sob perspectivas diferentes. De Bíblia, A Fábrica de Absurdos, eu falo dos absurdos narrativos. Seria a Bíblia um livro científico? Eu falo dos absurdos científicos, né? Como que a Bíblia não pode ser levada a sério nem em nenhum nível, como um livro científico. Nós temos o criacionismo, nós temos o desenho inteligente, nós temos inúmeros casos, inclusive de cientistas famosos, como John Lennox, né, que tenta argumentar que o logo, né, que aparece em João, seria uma espécie de algo científico, que os cientistas deveriam levar a Bíblia mais a sério. Por isso que é extremamente importante que pessoas usem o pensamento crítico exatamente para poder quebrar essa ideia de que não existe conflito entre ciência e religião, ou de que o cristianismo não é uma ameaça ao conhecimento científico. Isso é uma falácia, né? Aqui eu me alinho muito com o Daniel Denesch, né? Quebrando o encanto no livro dele, né? Nós vamos quebrar esse encanto. Então, no mais é isso. Eu espero que vocês aproveitem o episódio do podcast. Lembrando que esse podcast está disponível tanto no YouTube quanto em plataformas como o Spotify, mas em plataformas como o Spotify eu tenho um limite de 2 horas mensais. Então, no YouTube eu posto com mais frequência. Então, bom aprendizado. Bem-vindos ao The Debate. A nossa análise de hoje mergulha numa tensão que a gente percebe no material de referência sobre Jesus e seus ensinamentos. A pergunta central é esta: faz sentido, sabe, a gente supor que Jesus era intencionalmente rebuscado no que dizia, nas suas ações? As palavras dele tinham mesmo camadas de significado que a gente só agora está começando a entender? Ou ele era, na verdade, mais direto? Falava o que pensava e essa complexidade toda que a gente atribui a ele hoje é, na verdade, mais uma construção histórica, cultural, posterior. Eu vou defender a perspectiva de que os ensinamentos e a figura de Jesus, assim como aparecem nos textos, eles têm sim uma complexidade inerente, sabe, uma profundidade que convida e até exige uma interpretação contínua. Que Jesus foi, muito provavelmente, um pregador direto, bem inserido no seu tempo, e que essa imagem de complexidade, de mistério que cerca ele hoje é mais um produto, na maior parte, de séculos de elaboração teológica, cultural e, claro, política. Olha, a minha posição, ela parte da observação de que a linguagem e as ações que são atribuídas a Jesus nos evangelhos, muitas vezes elas desafiam uma leitura literal pura e simples. Elas parecem clamar por interpretação, né? Um exemplo clássico disso é Mateus 10, versículos 34 a 36. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Bom, uma leitura superficial poderia ver aí uma apologia à violência. Eu entendo o seu ponto sobre o desconforto que isso causa, mas eu gostaria de oferecer uma perspectiva diferente. Eu vejo essa passagem como uma metáfora poderosa para a ruptura radical que seguir Jesus exigia, entende? Uma ruptura com laços familiares, sociais, religiosos, já estabelecidos, gerando um conflito inevitável, tanto interno quanto externo. Isso não seria uma complexidade gratuita, mas uma forma de comunicar a profundidade da transformação que era exigida.
e a própria trajetória desses ensinamentos reforça essa ideia de complexidade. Vamos pensar, tradições orais que circularam por décadas, né? Múltiplos relatos escritos, cada um com uma ênfase diferente. Os canônicos que a gente conhece, mas também outros, como o Evangelho de Tomé, que é uma coleção de ditos bem enigmáticos, descoberta só no século XX, com uma visão bem distinta de Jesus. Aí você tem dezenas de traduções só em português, cada um introduzindo as suas nuances. E, claro, as inúmeras apropriações ao longo da história. A figura de Jesus foi invocada para justificar atrocidades como a escravidão. Tem aquele símbolo terrível do navio negreiro britânico Jesus of Lubeck, no século XVI, e hoje é reivindicada por líderes políticos de todo tipo, né? Em todo o espectro ideológico. Essa capacidade extraordinária de gerar interpretações tão díspares e de ser cooptada por agendas conflitantes, isso não aponta para um vazio, mas, a meu ver, para uma riqueza e uma complexidade originais que permitem essa ressonância múltipla. Mesmo se a gente aceitar a hipótese do Richard Bauckham sobre a presença de testemunhos oculares na origem dos evangelhos, o processo que veio depois, de transmissão, tradução, reinterpretação cultural, como o próprio material sugere quando diz que foi embelezado por gerações, adicionou camadas, mas essas camadas, eu argumentaria, não são só ruído, elas se tornaram parte do fenômeno que a gente estuda, revelando talvez potenciais de significado que já estavam ali, no núcleo original. Agora, eu tenho uma visão fundamentalmente diferente. Eu encaro Jesus como um homem do seu tempo, um pregador judeu do primeiro século, cujas palavras eram provavelmente diretas e contextuais. Essa complexidade, essas camadas de significado que a gente frequentemente projeta nele hoje, são, na minha análise, em grande parte uma construção posterior, fruto de processos históricos e teológicos que a gente consegue identificar bem. Quanto à passagem da espada em Mateus 10, embora a interpretação metafórica seja comum, a gente não pode ignorar que o próprio material de referência expressa dúvidas, né? Ele afirma: dado o contexto, duvido que seja metafórico. Essa hesitação sugere que a leitura literal, por mais desconfortável que seja, talvez estivesse mais próxima da intenção original ou, pelo menos, da forma como foi compreendida no início. Essa tendência de buscar metáforas pode ser muitas vezes uma estratégia para suavizar ditos difíceis, ou para absolver a figura de Jesus da violência que, de fato, foi cometida em nome dele ao longo da história. E mais importante ainda, os próprios textos que chegaram até nós são testemunho de falibilidade humana, não de uma profundidade divina intencional. Eles estão repletos de inconsistências, contradições, erros factuais. A gente tem erros que hoje a gente classifica como científicos. Jesus afirmando que a semente de mostarda é a menor de todas, lá em Mateus 13, quando a gente sabe que não é. Temos anacronismos históricos como a presença de camelos domesticados em larga escala na época dos patriarcas bíblicos, algo que a arqueologia moderna contesta fortemente para aquele período. E as contradições internas são gritantes e numerosas. Os relatos da ressurreição divergem em detalhes cruciais. Quem foi ao túmulo? Quem viram? Onde Jesus apareceu? As últimas palavras de Jesus na cruz variam significativamente entre os evangelhos. O próprio livro de Gênesis oferece duas narrativas da criação distintas e parcialmente contraditórias. O material de referência chega a comparar essa confusão a um histórico de versões mal gerenciado no GitHub, uma analogia que, embora moderna, captura bem a natureza fragmentada e inconsistente do registro, né? Essa complexidade, portanto, não me parece inerente, mas construída e embelezada por gerações e gerações, como diz o texto. E essa construção serviu a muitos interesses. O controle sobre as mulheres, a justificação da escravidão, o Jesus of Lubeck é um exemplo trágico disso, a legitimação de poder político, como a gente vê no uso da imagem de Jesus por figuras contemporâneas como Trump, Bolsonaro ou Netanyahu. A falta de registros externos detalhados sobre Jesus, especialmente se comparado a outras figuras da época como Apolônio de Tiana, um filósofo neopitagórico suposto milagreiro do século I, sobre quem temos mais relatos contemporâneos, mas que não teve o mesmo impacto por não ter sido adotado por um império,
e a própria natureza da Bíblia, descrita no material como mal escrita e confusa, reforçam a minha tese, uma base relativamente simples, talvez carismática, mas humana, que foi enormemente inflada, reinterpretada e complicada ao longo dos séculos. A prática da roleta cristã, interpretar literalmente quando convém, metaforicamente quando o literal é problemático, não é um método para desvendar profundezas ocultas, mas sim um mecanismo para lidar com as falhas e contradições de um texto construído humanamente. E a comunicação de Jesus, por vezes, parece bastante direta, até ríspida, como na resposta a Tomé em João 20, 29, a famosa patada, que soa mais como impaciência do que como um convite à interpretação sutil. Eu entendo a sua ênfase nas inconsistências e na construção histórica. Contudo, eu gostaria de revisitar a questão da linguagem. Você caracteriza a busca por metáforas como uma fuga, mas será que não é precisamente a natureza ambígua e polissêmica de muitas passagens que exige essa busca? A chamada roleta cristã, como você descreve, pode ser vista não como um defeito, mas como um sintoma da riqueza do próprio texto, sabe? Passagens como a da espada ou aquela da maldição da figueira estéril em Marcos 11 parecem resistir a uma leitura unívoca e literal. A figueira amaldiçoada por não ter frutos fora de estação, não seria isso uma metáfora potente sobre as expectativas divinas em relação ao Templo de Jerusalém ou à religiosidade da época, que parecia frondosa, mas não produzia os frutos esperados? A ambiguidade, nesse caso, não seria um problema a ser resolvido, mas talvez uma característica intencional da comunicação de Jesus, uma estratégia pedagógica para provocar reflexão, para forçar os ouvintes a irem além do superficial. O material menciona a comparação de Jesus a um amigo bipolar devido ao seu discurso por vezes desconcertante e metafórico. Embora a comparação seja talvez um tanto coloquial, ela aponta para essa característica do discurso não linear, desafiador, que obriga o interlocutor a se engajar ativamente na construção do sentido. As camadas adicionadas pela história, pelas dezenas de traduções só em português, pelas diversas apropriações culturais, elas não são meramente ruído que obscurece um original simples. Elas se tornaram parte indissociável do fenômeno Jesus que a gente estuda. Elas testemunham a capacidade dessa figura e de seus ditos de gerar significado em contextos radicalmente diferentes, o que, para mim, sugere uma complexidade e uma profundidade originais que permitem essa plasticidade. A complexidade não seria apenas construída, mas também inerente, desdobrando-se ao longo do tempo. Permita-me discordar nessa interpretação da ambiguidade como virtude intencional. É que essa linha de raciocínio me parece problemática porque ela pode facilmente se tornar uma justificativa a posteriori para qualquer dificuldade textual. É quase como dizer que os defeitos são, na verdade, características de um design sofisticado, entende? A busca incessante por metáforas, especialmente quando o sentido literal é claro, ainda que problemático ou contraditório com outras partes do texto, soa mais como uma tentativa de harmonizar o inarmonizável, de salvar o fenômeno. A roleta cristã continua me parecendo uma ferramenta de conveniência interpretativa, não uma chave hermenêutica para uma profundidade planejada. Se Jesus quisesse ser profundo e metafórico o tempo todo, por que cometer erros factuais simples como aquele da semente de mostarda? Isso sugere, de forma muito mais direta, um homem falando com o conhecimento limitado da sua época, não um ser divino codificando verdades atemporais em linguagem figurada. Ele falava como um camponês ou artesão da Galileia do século I, não como um filósofo helenístico preocupado com a recepção das suas palavras daqui a 2 milênios. A resposta a Tomé, porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram, pode ser lida não apenas como direta, mas como uma valorização da fé cega sobre a verificação empírica, o que novamente aponta para uma dinâmica religiosa específica, não necessariamente para uma sutileza metafórica. Além disso, o ponto levantado por Oswaldo Luiz Ribeiro, mencionado no material, sobre a natureza fundamentalmente oral da linguagem dos evangelhos é crucial. A linguagem oral, mesmo quando transposta para a escrita, tende a ser mais direta, repetitiva, contextual, pragmática.
do que a linguagem literária elaborada, projetada para múltiplas camadas de significado e interpretação refinada ao longo do tempo. A oralidade primária visa a comunicação eficaz no momento, não a ambiguidade sutil para a posteridade. A complexidade percebida viria justamente da tentativa de tratar esse registro de oralidade como um texto literário coeso e profundo. Mas essa própria diversidade de interpretações e apropriações ao longo dos séculos, essa plasticidade que você atribui a construções posteriores, não poderia ser, em si mesma, uma evidência da riqueza e da complexidade inerentes à figura original e à sua mensagem? O fato de os ensinamentos de Jesus terem sido usados para justificar sistemas opressivos como a escravidão, mas também, e com igual força, para inspirar movimentos de libertação e justiça social, sugere que há algo no cerne desse legado que permite ou até provoca leituras tão radicalmente opostas. Eu compreendo a sua linha de raciocínio sobre a construção posterior, mas ela não me convence totalmente porque, se a mensagem fosse inteiramente direta, simples e unívoca, como explicar essa capacidade de adaptação e reinterpretação tão vasta e duradoura? Seria mais difícil manipular ou reinterpretar algo absolutamente claro, né? Além disso, a existência desde muito cedo na história do cristianismo de diferentes correntes e diferentes textos sobre Jesus, não apenas os 4 evangelhos canônicos, mas também uma variedade de outros escritos, incluindo textos ditos gnósticos como o Evangelho de Tomé, que apresentam um Jesus mais esotérico, mais filosófico, sugere que a complexidade, ou pelo menos a diversidade de perspectivas sobre Jesus, não é apenas uma construção tardia do Império Romano ou da Idade Média. Ela parece refletir um debate e uma multiplicidade de entendimentos que já existiam nas primeiras comunidades cristãs, poucas décadas após a morte de Jesus. Essa pluralidade inicial não aponta para uma figura simples e direta, mas sim para alguém cuja vida e palavras já geravam interpretações diversas desde o princípio. A complexidade não teria sido apenas imposta de fora, mas talvez emanasse da própria figura. Embora essa pluralidade inicial seja um fato histórico, eu considero que ela reforça e não enfraquece o argumento da construção humana. O que essa diversidade inicial mostra é precisamente a ausência de uma figura ou mensagem unificada e clara desde o começo. Mostra diferentes grupos disputando a memória e o legado de Jesus, cada um embelezando e adaptando a narrativa aos seus próprios interesses e compreensões teológicas. Isso é exatamente o que a gente espera de um movimento religioso nascente em torno de uma figura carismática, mas historicamente pouco documentada fora do próprio movimento. A comparação com a evolução da mitologia de personagens de ficção, como Wolverine ou Goku, mencionados no material, continua pertinente. Eles também tiveram múltiplas origens e interpretações conflitantes ao longo do tempo, à medida que diferentes autores e contextos os moldavam. A gente não vê isso como sinal de profundidade inerente, mas como resultado natural de um processo criativo coletivo e muitas vezes caótico. As contradições flagrantes e até bizarras nos textos canônicos, os diferentes relatos da ressurreição que já mencionamos, a história dos santos que ressuscitam e andam por Jerusalém após a crucificação, em Mateus 27, um evento espetacular que nenhum outro evangelista ou historiador da época menciona, ou o terremoto cirúrgico que convenientemente só move a pedra do túmulo em Mateus 28, são para mim evidências claras de uma construção literária humana cheia de invenções, harmonizações forçadas e elementos lendários, não de uma profundidade divina ou de uma complexidade intencional. A falta de evidências históricas externas, robustas e independentes sobre Jesus continua sendo um ponto crucial. Contrastamos novamente com Apolônio de Tiana, mais documentado por fontes externas, mas com um impacto histórico infinitamente menor, justamente por não ter tido o suporte de uma estrutura de poder imperial como o cristianismo teve a partir de Constantino. Isso sugere fortemente que a complexidade percebida e a influência duradoura de Jesus são em grande medida produtos dessa construção histórica e institucional, não qualidades intrínsecas da figura original.
A descrição da Bíblia como mal escrita e confusa no material não é um ataque gratuito, mas um reconhecimento dessa natureza compósita, desigual e historicamente condicionada do texto. Eu reconheço a força do argumento baseado nas inconsistências textuais e na falta de fontes externas. No entanto, resta a questão do impacto cultural e espiritual extraordinário e duradouro dessa figura, apesar de todas as ambiguidades, contradições e problemas históricos que você corretamente aponta. Isso não sugeriria um significado que talvez transcenda a mera análise factual ou crítica textual? A passagem de Hebreus 11.1 define a fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Embora não queira reduzir a análise à fé, talvez a compreensão plena do fenômeno Jesus envolva reconhecer uma dimensão que vai além da evidência empírica estrita, sabe? A ressonância simbólica, a capacidade de inspirar arte, ética, movimentos sociais por 2 milênios, isso não poderia ser interpretado como um indício de uma profundidade genuína, de uma complexidade de significado que continua a falar a diferentes culturas e épocas? As diversas camadas de tradução, interpretação e apropriação cultural, que você vê primariamente como corrupção ou construção artificial, poderiam ser vistas alternativamente como um testemunho da vitalidade e da capacidade dessa figura e de sua mensagem de continuar a gerar sentido, de se adaptar e de permanecer relevante. Nesse sentido, as camadas não apenas obscurecem, mas também enriquecem e amplificam o núcleo original, seja ele qual for. A complexidade seria então tanto original quanto adquirida, num processo dinâmico. Veja bem, a necessidade de recorrer a conceitos como fé, ressonância simbólica ou significado transcendente, como expresso em Hebreus 11.1 ou na resposta a Tomé, surge frequentemente, a meu ver, precisamente onde a evidência concreta falha ou onde as contradições se tornam insustentáveis pela lógica e pela análise crítica. O material de referência é direto neste ponto. A Bíblia não é evidência, é a afirmação, é a alegação que precisa ser sustentada por evidências. E as evidências históricas e textuais independentes para a versão mais complexa e divina de Jesus são escassas e problemáticas. Os erros científicos e históricos que eu mencionei, a semente de mostarda, os camelos anacrônicos, mas também a cosmologia implícita de uma terra plana coberta por um domo sólido, o firmamento, a incompatibilidade do relato do dilúvio global com a geologia, a arqueologia e a biologia, como a sobrevivência de organismos milenares, tipo os arbustos de creosoto no deserto de Mojave, que teriam sido destruídos, tornam muito difícil sustentar a ideia de uma origem divina ou de uma complexidade sobrenaturalmente planejada. A explicação mais parcimoniosa, que segue o princípio da navalha de Oca, que a gente favorece na análise científica e histórica, é a de uma figura humana histórica, cujos ensinamentos, provavelmente focados em ética e escatologia judaica, foram registrados de forma imperfeita, oralmente transmitidos, repletos de contradições e crucialmente embelezados, reinterpretados e teologicamente inflados por gerações posteriores por razões sociais, políticas e religiosas complexas. Invocar a fé ou a ressonância espiritual para preencher essas lacunas ou para justificar as inconsistências é uma postura teológica legítima, claro, mas não satisfaz as exigências da análise crítica histórica. A analogia mencionada no material da teologia funcionando como andaimes complexos para sustentar uma estrutura original falha ou simples, me parece bastante apropriada neste contexto. O impacto cultural é inegável, mas pode ser explicado por fatores históricos e sociológicos, como a adoção pelo Império Romano, a capacidade de adaptação da mensagem, etc., sem a necessidade de postular uma complexidade inerente sobrenatural. A gente precisa de evidência robusta para alegações extraordinárias, não de apelos à fé para ignorar os problemas factuais. Bom, ao final desta troca de ideias, eu reafirmo minha perspectiva de que Jesus, tal como nos chega através dos textos e da história, representa uma figura de profunda complexidade. Suas palavras e ações, mesmo filtradas por séculos de transmissão e interpretação, parecem conter camadas de significado que continuam a desafiar, a inspirar e a gerar debate.
Essa complexidade, seja ela totalmente intencional ou em parte fruto da recepção histórica, convida a uma reflexão que transcende o literal e se revela continuamente através do tempo e do engajamento com o material. E da minha parte, eu mantenho em a posição de que a figura histórica de Jesus foi, com maior probabilidade, mais direta e contextualizada em seu ambiente judaico do século I. A complexidade multifacetada e, por vezes, contraditória que percebemos hoje é, em grande medida, uma construção histórica e cultural, o resultado de séculos de reinterpretação, disputas de poder, elaboração teológica e adaptação a novas circunstâncias, sobrepondo-se a um núcleo textual que exibe as marcas de uma origem humana, com suas falhas, inconsistências e limitações. Reconhecemos, portanto, que a questão fundamental se a complexidade associada a Jesus é primordialmente inerente à sua mensagem e pessoa, ou se é uma construção histórica sobre uma base talvez mais simples, permanece como um ponto central de divergência. Essa tensão reflete não apenas diferentes leituras dos textos, mas também diferentes abordagens metodológicas à história e à religião. Sem dúvida. E talvez a compreensão mais rica surja precisamente ao considerar ambas as perspectivas criticamente. Analisar a possibilidade de significados profundos e em camadas, ao mesmo tempo em que se reconhece o peso inegável da construção histórica, das contradições textuais e da influência de interesses humanos, permite uma apreciação mais completa e nuançada tanto dos textos de referência quanto do impacto extraordinário e duradouro dessa figura na história mundial. O material que a gente analisou certamente oferece muitos outros ângulos para continuar essa exploração.